Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Joyce Esteves e este é o meu canal. O objetivo do vídeo hoje é falar um pouquinho com você que sofre de transtorno de ansiedade e depressão. Eu não sou nenhuma especialista, já vou logo dizendo. Aqui eu contarei as minhas experiências e mais. Eu tentarei dizer de qual maneira eu tenho conseguido sair dessas situações. Para quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube há um tempo e eu sempre compartilhei um pouquinho da minha rotina, alimentação, atividade física, sempre numa luta para perda de peso e uma rotina assim aleatória, né? Eu reformei minha casa em 2020, engravidei em 2021, eu tive o meu segundo filho, que é o Gael, né? Por que eu tô contando isso para vocês? Porque tudo começou a partir daí. Eu tive uma gestação muito boa, muito tranquila, né? É o meu segundo filho. O primeiro é o Pedro, que foi aquele sonho encantado, uma espera muito ansiosa, muito aguardada. E aí o segundo filho, já estávamos em pandemia, numa crise muito brava, né? Que todo mundo sabe, o Brasil, o mundo passou por isso, na verdade. Mas eu resolvi ter o segundo filho, que foi o Gaelzinho, uma bênção de Deus. Nasceu em plena pandemia, prematuro. E aí começou as questões psicológicas. Por quê? Eu tive uma gestação tranquila, como eu falei para vocês, e tive um pós-parto muito tranquilo. Porém, eu tive que voltar a trabalhar muito cedo, né? O Gael tinha 5 meses quando eu voltei a trabalhar. E eu tive que colocar algumas pessoas para cuidarem dele em casa. Tive, acho que foi 7 ou 8 babás que passaram por aqui, né, para cuidar das crianças. E eu sofri muito com a questão do trabalho e do retorno, porque foi muito difícil, né? Foi muito complicado e eu comecei a ter fortes dores no estômago. Mas fui passando com isso, imaginei que era alguma questão de ansiedade mesmo, alguma gastrite nervosa. Procurei médicos na época, mas não fiz nenhum tratamento porque passava as dores, tudo bem. Até que no final do ano eu tive umas crises muito fortes, de 2022 para 23, e aí eu tive crises mais recorrentes de ansiedade. Um pouco por conta do trabalho e por conta da rotina, por conta da casa, por conta das crianças. Mas até eu ia levando, empurrando com a barriga, não dava atenção para os sinais que o meu corpo estava dizendo, né? Até que no final do ano passado, né, 2022 para 2023, depois da crise, nós decidimos ir embora do Brasil, né? Nós tínhamos a intenção de morar em Portugal, tiramos passaporte, organizamos tudo e não deu certo. Foi a primeira, e nesse período eu passei muito mal, tive muitas crises novamente, mas eu acreditava que era ansiedade por conta de viajar, de ir embora, enfim. No meio do ano, né, deste ano, eu decidi então que eu ia retornar aos meus estudos para o concurso que eu já estava estudando lá em 2021, 2022, bem frenéticas. Parei por conta de uma reprovação e aí este ano eu decidi, né, no meio do ano, depois que não deu certo Portugal, retornar aos meus estudos para concurso público. E o porquê que eu tô contando isso tudo para vocês? Porque quando eu comecei a estudar para o concurso, na minha cabeça, eu só seria feliz e as minhas coisas em casa, tudo eu imaginava que eu ia resolver depois que eu passasse no concurso. Eu preciso reformar, eu preciso dar um tapa na casa, deixar a casa bonita. Depois que eu passar no concurso. Eu preciso emagrecer e tal. Vou deixar para depois que eu passar no concurso. E aí, em setembro, né? Nós estamos no mês de novembro, terminando já novembro. Em setembro, eu tive uma surpresa com o meu trabalho, né, ao qual eu trabalhava, era advogada de uma prefeitura, mas eu era cargo em comissão. Eu tive uma surpresa do Ministério Público que eu precisava deixar o meu cargo. Pois bem, deixei o meu cargo em setembro e com as minhas verbas rescisórias eu pensei, vou estudar setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Em 5 meses eu passo no concurso público. Pois bem, né, gente? Eu prestei prova em final de agosto,
setembro e outubro. De final de agosto, que eu prestei o primeiro concurso, eu fiz 35%, no segundo concurso eu fiz 68% e no terceiro concurso já estava na casa dos 72%. Já estava bem evoluída, graças a Deus, mas ainda tinha um chão pela frente. E o que me pegou foi uma crise muito forte de ansiedade, porque ao conferir os gabaritos, né, e a classificação, eu vi que os primeiros lugares tinham feito mais de 90%. Nesse concurso que eu fiz 72,5%, eu imaginava que eu ia ficar não bem classificada, óbvio, né? Porque um dos concursos é isso. Mas eu fiquei lá na casa dos 30 e lá vai não sei das quantas, porque até mais ou menos os 20 e poucos ali foram mais de 80% de acerto. E eu percebi que não estava sendo fácil, que não seria fácil, que não daria conta de passar num concurso público tão rápido como eu pensei na minha cabeça. E aí o que aconteceu? Essa semana eu tive a pior crise de ansiedade na minha vida, acumulada com, acredito que já, uma depressão. Por quê? Eu sofri muito, eu tive dores fortíssimas, uma crise terrível que eu não consigo nem descrever. Eu só chorava, eu não conseguia, nada me fazia feliz, nem os meus filhos. Isso me preocupou. Porque eu sou uma pessoa assim que eu tenho... A partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei de novo a pegar firme com Deus, fazer meu devocional. E sempre fez sentido na minha vida os meus filhos, né? O meu esposo. E aquilo não fazia sentido pra mim. Eu não queria os meus filhos, eu não queria o meu esposo. Eu simplesmente não queria existir. E eu falei, peraí, tem alguma coisa de errado. Porque... são duas pessoas importantes, são 3 pessoas importantíssimas na minha vida e o porquê eu estou tendo essas crises. E aí eu comecei é óbvio que tive que tomar, né? Estou tomando remédio, mas eu percebi que eu não poderia parar a minha vida e achar que a minha vida dependeria só de um concurso público. Eu comecei a perceber que eu preciso ser feliz, realizar os meus sonhos agora, que as consequências irão acontecer. Então, algumas coisas que me deixam felizes eu tinha parado de fazer. Uma delas era o canal, óbvio. Mas dessa vez eu quero voltar para o canal com conteúdo de valor. Quero passar um pouquinho sobre a questão da depressão para vocês, do transtorno de ansiedade, que é muito sério. Quero falar um pouquinho de quero, assim, dividir um pouquinho com vocês questões de sonhos, de crescimento pessoal, profissional, né? Atualmente estou desempregada e eu creio, né, que as coisas irão acontecer no tempo de Deus, porque tudo é o tempo dele. Tudo acontece no tempo dele. Tudo, perfeitamente tudo. E eu quero compartilhar isso com vocês porque eu tenho certeza que inúmeras pessoas passam pelos mesmos problemas que a gente. E quando a gente tem essa doença, ao mesmo tempo que a gente está sofrendo por esses motivos, a gente se sente ingrata, porque existem pessoas doentes na cama, existem pessoas com depressão, né? Mas existem pessoas que não podem andar, que não podem... Enfim, que tem vários problemas. E a gente às vezes pensa, nossa, eu sou tão perfeita e tô aqui sofrendo. Mas, gente, não é brincadeira. Isso aqui, ó, é sério. A cabeça é muito séria, a questão do psicológico. E nós fomos ensinados, na verdade, por muito tempo, que nós deveríamos não nos valorizar. Como assim, Joyce? Que nós não deveríamos dar valor à aparência, à imagem, que isso era supérfluo, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que servir, enfim. Mas a gente também tem que se cuidar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que mostrar que somos pessoas, né, valorizadas por nós mesmos. Se dar o luxo de ser mimadas por nós, entendeu? Então eu comecei a perceber que para eu cuidar de quem eu amo, eu preciso estar muito bem comigo. Eu preciso me cuidar, estar feliz comigo para eu cuidar dos meus filhos, para eu cuidar do meu marido, para eu cuidar da minha casa.
Então, o objetivo deste canal por hora vai ser ajudar pessoas assim como eu, que está passando pela depressão, que está passando por crises de ansiedade e que não vê uma luz ao fim do túnel, que encontre essa luz. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, claro, com vocês. E eu gostaria que vocês se espelhassem, mas não assim no sentido de falar, nossa, ela é melhor, ela venceu, enfim. Não. Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, né? Se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela conseguiu enxergar que a gente tem que se amar e se valorizar, eu também consigo enxergar isso. Porque não existe privilégio para ninguém. Nós só descobrimos quem somos, o valor que temos, quando a gente olha para dentro e vê a necessidade que nós temos em nós. Mas isso só é possível com muito conhecimento. E quando eu falo em conhecimento, é se desdobrar, é deixar coisas que a gente acreditava, que a gente foi ensinado para trás, para sermos um novo eu. Então eu quero mostrar isso para vocês, porque, gente, hoje eu até escrevi uma carta para mim mesma, dizendo que eu consegui achar uma luz no fim do túnel antes de terminar o ano. Esse ano foi um ano espetacular para mim, foi o mais difícil, mas foi de muito ensinamento, foi de muito aprendizado. Então eu quero ajudar vocês, contando um pouco da minha história, da minha evolução, para vocês também buscarem forças para conseguir sair dessa doença terrível. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque nós compartilharemos muitas coisas legais aqui, inclusive esse assunto. Ele não é legal, mas ele é necessário. Se você tem algum comentário, se você quer deixar sua experiência, deixa aqui nos comentários. Vamos abrir uma comunidade e falar sobre isso. Tchau!